Olá, bem-vindos ao Sorriso Alegria. Hoje vamos falar de sensibilidade dentária. Aquele incómodo que temos quando bebemos bebidas frias ou quentes ou quando comemos aquela batata frita mais quente ou aquele gelado que nos dá um arrepio. É importante dizer que a sensibilidade dentária é um sinal de alerta. Isto quer dizer que nós devemos, a partir desse momento, mudar a nossa técnica de escovagem para saber se é pelo excesso de força que está a fazer uma retração à gengiva que provoca este estímulo quando temos o contacto com alimentos frios. Se esta sensibilidade é com alimentos quentes, então devemos acudir brevemente ao médico dentista e referir em que momentos e quanto tempo é que dura essa mesma sensibilidade. É de referir que a sensibilidade dentária é o nosso sinal de alarme, é o primeiro. A partir daqui, temos sempre que respeitar todos os sinais que a saúde nos dá, porque o importante é prevenir. E eliminar a sensibilidade dentária é ganhar qualidade de vida. Por isso, lembre-se, sorria. Muito bem, João. João Espírito Santo. Olá, como é que estás? Tudo bem? Bom dia. Já foi dado o teu recado no Sorriso da Alegria. Ó João, deixa-me só perguntar-te. Não é normal, a respeito disso que acabaste de dizer, que haja reação das nossas gengivas e dos nossos dentes se a comida for muito quente ou se a comida for muito fria? O que quer dizer com a sensibilidade é que o que acontece é que a gengiva, quando tem retração, que pode ser pelo excesso de força de escovagem ou por uma doença periodontal, fez com que a raiz fique exposta e como a raiz não tem esmalte, não tem proteção, o que está em contacto é a dentina, e a dentina, como tem uns orifícios que são os túbulos dentinários, quando recebem um estímulo de temperatura diferente, realça então a reação de incómodo. Com isto quer dizer o seguinte, que a sensibilidade dentária é o princípio de uma patologia que pode ser eliminada com a nossa mudança de hábitos, até com o uso de uma pasta dentífrica desensibilizante. Ou então, se for uma sensibilidade em que está por detrás uma cárie, devemos eliminar a cárie. Ó João, então não é normal, se nós quisermos adotar a palavra normalidade, à sensibilidade dos nossos dentes e das nossas gengivas, não é normal haver uma reação quer a quente, quer a frio. Se isso suceder é porque algo não está a correr bem, é isso? Exatamente. Nós temos que ter a consciência de que não podemos... Nossa boca está preparada para essas oscilações de temperatura. Sim, mas agora se nós trincarmos uma pedra de gelo, é lógico que vamos sentir algum incómodo. Eu deixo este alerta porque muitas vezes o que para nós é um padrão de normalidade, para outros pode não ser. Por isso é que eu estou a alertar. Quando nós trincamos uma batata frita que está a sair da sertã, podemos ter o estímulo de calor e se esse estímulo de calor permanecer, quer dizer que algo está mal e há uma patologia que pode ser uma cárie e até eventualmente um dente que tenha necrosado, que o próprio nervo do dente esteja a criar nesse sentido. Por isso, alerto que é o primeiro sinal. Muito bem. Jorge, o Jorge Monteiro esteve aqui connosco e lembro-me que o Jorge estava numa profunda aflição. Sem dúvida. Já passou algum tempo, algumas semanas? Sim. Como é que está o Jorge? O Jorge está bem, o Jorge quando chegou aqui à Praça da Alegria... Suave em bica. Suave em bica e dizia-me, eu não sei o que vou, só quero... Tenho medo de falar. Exatamente, não consigo me exprimir, tenho dificuldade em comer e o plano que lhe foi feito foi de colocar implantes para que o Jorge possa voltar a ter dentes, poder voltar a mastigar, poder voltar a ter o sabor da comida, falar facilmente, de maneira que se possa angariar o emprego que tanto procura. Foi esse o nosso objetivo, foi devolver-lhe a saúde. Vamos recordar o Jorge primeiro e depois falaremos do tratamento que foi feito e veremos o próprio do Jorge, mas o Jorge chegou à praça neste estado. Jorge, então tudo começa ainda bem cedo, não é? Acidente de automóvel com quantos anos de idade? Com 5 anos. Com 5 anos de idade. O que é que sucedeu então? Bateu com a cara no tablier? Bati com a cara no tablier, parti alguns dentes. Sim. Fui ao hospital, mas não fui radiografado. Sim. E a partir daí, durante o meu crescimento, o meu queixo começou a crescer bastante torto, desviado para o lado esquerdo. Para corrigir esse mesmo desvio, eu fui operado ao chamado côndilo de articulação aos 14, 15 anos. Só que dos 5 até aos 14, como eu tinha o queixo deslocado para a esquerda, os meus dentes cresceram de acordo com o desvio. Não faziam a mordedura correta, faziam completamente desviada. Eu fui sujeito à intervenção cirúrgica aos 15 anos, 14, 15 anos. A partir daí fico com o queixo, com a imagem que vocês têm agora. Maxilar mais direito. Mais direito, só que com os dentes mais tortos. Desviados para a esquerda. Exatamente.
A partir daí os dentes enfraquecem, cada vez mais. Alguns caem, outros partem enquanto eu estou a escovar. Sim. Por exemplo, o simples trincar de uma maçã. Conforme eu vos referi, eu não sei o que é isso. Jorge, eu não... Desde criança que eu nunca não o sei fez. o que é. Eu não tenho uma memória sequer de ter trincado uma simples maçã, porque desde os 5 anos, quando tive o acidente, a partir daí eu tenho esta voz que eu mesmo intitulo de sopinha de massa, porque eu tento não abrir muito a boca para não mostrar o sorriso, porque faltam-me uma série de dentes, conforme referi nas fotografias. Estamos a perspectivar um trabalho longo, não é? Longo no tempo e, acima de tudo, com muita paciência e colaboração. E eu assumo aqui o compromisso que o Jorge vai voltar a trincar uma maçã. E será que consegue? Eu penso que sim. Vamos ver. Está cá o Jorge Monteiro e a Eva Monteiro, filha! Venham cá, se fazem favor. Sorri, está mais magro, mais confiante. Olá, Jorge. Olá, minha querida, como estás? Beijinho. Pai Jorge, na cadeira branca, se faz favor. Ora, bom dia a todos. Então, meu caro, a sopinha de massa, onde é que está? Fugiu. Já não há sopinha de massa praticamente nenhuma. Eu estou... Bom, a 95%, digo eu. Agora, ao ver as minhas imagens, como é óbvio, tem aqui um Jorge diferente, um Jorge que fala muito melhor, um Jorge que sorri, um Jorge que come como nunca comeu, e um Jorge que ainda tem um certo receio a trincar a maçã, porque esta coisa não é para dizer que ninguém me está a ouvir. Eu já tentei, só que a sensibilidade que o doutor falou ainda me ataca um bocadito na parte de baixo. Isto porquê? Porque todo o tratamento, e o doutor é mais adequado para explicar do que o que eu fiz, é um tratamento indolor. Por favor, não tenham medo dos dentistas, que eles são impecáveis. Tenham cuidado com a escovagem, porque eu aprendi muito. E, especialmente para as crianças, lavar os dentes em 5 minutos é mentira. Dediquem tempo à escovagem, tratem da boa higienização, como diz o doutor, e garantidamente têm resultados muito melhores. Eva, o teu pai está diferente? Sim, está muito diferente. Então, onde é que notas mais a diferença, Eva? Nos dentes. É, não é? O pai parece outro, não é? Sim. Parece outra pessoa. E tu tinhas cuidados com a tua higiene dos dentes que foram alterados depois do pai ter ido ao dentista, ter com o João Espírito Santo? Também mudaste alguns dos teus hábitos? O meu pai ensinou-me a lavar os dentes mais alguns minutos, que eu antes lavava muito rápido os dentes. É, tudo a correr, não é? Eu tenho coisas para ver na televisão, tenho coisas para fazer, não é? É, não é? E agora quantas vezes por dia é que lavas os dentes, querida? Agora lavo 2 vezes por dia. 2 vezes de manhã e depois à noite, não é? Sim. Sim, senhor. E às vezes Já é o mínimo olímpico, não é? É um mínimo. É o mínimo Acima de olímpico. tudo, também é esta consciencialização que os pais estarem, neste caso o Jorge está a ter com a filha, é importante, porque vai fazer com que a sua filha cresça com este hábito de higiene regular e que vai preservar, acima de tudo, os seus dentes. Quando nós estimamos aquilo que temos, ele vai durar muito mais e vamos conseguir, acima de tudo, ter qualidade de vida. Eu lembro de falar com o Jorge e o Jorge dizer-me que se sentia com a questão do mau hálito, a questão de... E o Jorge dizia-me, passou, eu sinto-me um hálito mais fresco, eu sinto melhor comigo mesmo. E esta capacidade que as pessoas têm de ter uma capacidade de comunicar melhor, de sentirem que podem sorrir, de sentirem confiança, faz com que a sua predisposição seja superior, porque as pessoas encaram a vida com mais alegria. E nós temos que saber sorrir, não é só exprimir os lábios, mas sim mostrar os nossos dentes, termos um hálito fresco e conseguimos mastigar aquilo que nos apetece. Quando a questão que aqui se levanta sobre a questão de consegue-se comer, não se consegue comer, consegue-se trincar tudo, e eu digo que é uma questão de nós não sermos invasivos. Porquê? No caso do Jorge, o Jorge tinha Nós temos aqui as imagens, podemos mostrar. No caso do Jorge, o Jorge apareceu... Vou aguardar que elas apareçam, não sei, mas podes continuar. Olha, cá está. O Jorge apareceu e tinha restos radiculares, como podem aqui ver, dentes perfeitamente contaminados, em que os dentes da frente estavam totalmente encobertos, porque consegue-se aqui ver perfeitamente nesta imagem, em que esta imagem demonstra retração gengival. Por isso era normal que o Jorge já tivesse a própria sensibilidade espontânea, só que o padrão de qualidade de saúde oral é completamente diferente, em que
nós, neste momento, aquilo que quando fizemos esta reabilitação ao Jorge, foi vamos preservar ao máximo os seus dentes, vamos lhe devolver aquilo que o Jorge tem de melhor, que são os seus dentes naturais, e dar-lhe neste sorriso. E neste sorriso nós conseguimos ver que o Jorge tem a linha média. Portanto, esta é a mesma pessoa, não é? Esta é a mesma pessoa. O Jorge tem a linha média centrada com o nariz, com o meio do lábio. Agora, nota-se o quê? Que devido ao acidente que o Jorge teve, o queixo faz um... Deslocou, não é? Deslocou e há um ligeiro inclinação. O que nós temos de ter cuidado neste tipo de situações é não fazer alterações de face nem parte neuromuscular. Porquê? Porque o Jorge já teve um traumatismo e nós aqui devemos preservar ao máximo os dentes que o Jorge tem, mesmo que esses dentes tenham que ser restaurados, tenham que ser tratados, porque a melhor maneira de resolver, e era a maneira mais invasiva, e era a maneira que eu discordo, era extrair os dentes e colocar 2 implantes. Sim. Era a pior para mim. Porque ainda há tratamentos possíveis, é possível desensibilizar o dente, é possível como? Através do recobrimento... É sempre uma cirurgia, não é? É sempre uma cirurgia. E acima de tudo, é o seguinte, são os dentes naturais de Jorge. Eu desafio o Jorge a uma maçã agora, em direito. Vamos a ela. Vamos, se eu disser aí... Se eu disser aí, pronto, olha, está aqui o médico. Vamos lá, vamos embora. Vá, uma salva de palmas. Tem que ser demonstrada. Vamos lá embora, meu caro. Porque lá está, isto só para que lá em casa percebam. Eu, na parte superior, não tenho qualquer problema, uma lâmina. A sensibilidade está nos de baixo, conforme o doutor mostrou. Mas os dentes são os dentes naturais do Jorge. Porque os de baixo são meio. Trinca maçã. Vamos embora. Pronto, isto era o que não acontecia na vida. Toma à vontade. A questão é que o Jorge está a se habituar agora a mastigar, porque o Jorge tem agora os dentes todos. Foi algo que não fez durante anos, não é? Exatamente. Agora é importante que o Jorge, estamos aqui a falar que o Jorge neste momento tem 28 dentes, entre dentes naturais e dentes artificiais, porque não deixam de ser uma prótese que está acoplada aos implantes, e também aqui aos dentes naturais do próprio Jorge, em que o Jorge tem uma coisa que é importante. Nós não devemos pensar que vamos fazer uma maratona sem nos numa prova de 100 metros. Exatamente. Isto é um processo dinâmico, e que eu disse ao Jorge, e refiro isto a todos os doentes. Um doente que é reabilitado e que tem uma cirurgia sobre implantes, deve perceber que há processos de evolução, em que as pessoas vão ganhando a confiança. Como o Jorge diz, e bem, eu em cima já me sinto perfeitamente, já que consigo trincar tudo. Só que os dentes naturais, que é um processo fisiológico que nasce connosco, tem a sua própria adaptação. Quer dizer, nós agora temos outros dentes, temos outras estruturas que não tínhamos e que agora temos que nos reeducar. No caso da filha de Jorge, já está habituada a ter os dentes todos, agora o papel dela é só preservar estes mesmos dentes. Aquilo que eu alerto para o Jorge e a todos é que, depois de se reabilitarem, não descuidem. Não descuidem. Não deitem fora, é o segredo. Não deitem fora aquilo que custa muito tempo de cadeira, muito tempo de parte de disposição de todos os médicos, e aqui deixo um obrigado a toda a minha equipa, porque efetivamente... Se alguém, desculpa interrompê-lo, mas se há alguém que tem que dar um obrigado à equipa, sou eu. São fantásticos, fantásticos, fantásticos. Aí tem que ser eu a palavra toda, porque desde o primeiro dia que eu lá entrei, até quando fui... Há um episódio curioso que o doutor não assistiu, e eu tenho que mandar um beijinho para essa pessoa, que é para a Mónica. A Mónica estava a trabalhar, tinha tido um ligeiro acidente, doeu uma costela. Mariana, desculpa Mariana. A Mariana estava a trabalhar, tinha uma costela partida. Só para me tentar dar um conforto, enquanto eu estava a fazer a cirurgia, ela estava branca. Ela estava, entre aspas, pior do que eu. Quer que ele recline a cadeira, quer mais um bocadinho de gelo, um amor de pessoa a ter esses cuidados comigo. Portanto, no fundo, o meu agradecimento. Ela, no fundo, estava pior do que eu. Por cumprir o seu desempenho profissional. Acima de tudo, demonstra que as pessoas estão ali para criar saúde e de dar aquilo que as pessoas tanto ambicionavam, como era o caso do Jorge, e essa aqui é a nossa responsabilidade civil, e eu quero deixar mais uma vez enaltecer a Praça da Alegria, toda a sua equipa, e nestas pessoas que aqui se fazem representar pelo Jorge e pela Sónia, que têm este princípio de dinamizar o sorriso e alegria, em que neste caso o felizardo foi o Jorge, haverá outros, como já houve, e acima de tudo, Jorge, fica aqui o compromisso do Jorge preservar a sua saúde e de fazer-me visitas de meio ano. Estamos combinados. Está combinado. João Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboração connosco na Praça da Alegria. Parabéns. Obrigado. Parabéns à família.